Eu quero ministrar algo hoje chamado a aceleração da vontade de Deus. Mateus 1, verso. Mateus 8. Mateus 1. Tá com saudade de mim, você? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Tá com saudade. Fala. Eu falei com a Raquel hoje lá no recreio que a Raquel já passou você e a Amanda de tempo de altar comigo. Só que eu já falei pra ela que quando eu venho pregar aqui, eu não quero ela não, cara. Não tô aguentando mais. Escutei Raquel de manhã, escutei à noite. De manhã ainda falhou numa música. Cadê ela? Não falar que eu tô falando mal dela, senão ela tá aí. Ah lá, tá ali, ó. Ah lá. Tô falando, mas eu falo pra escutar. Ficou caçando no celular. Vou cantar ela de novo no apelo. Sorte a sua que a Melissa tá aí. Música da Arca da Aliança é com a Melissa. Falou em Assembleia de Deus, a Melissa. Presta atenção. Posso fazer uma introdução para você entender para onde nós vamos caminhar? Amém? Quem aqui já foi no McDonald's? Levanta a mão. Satanás. Tá. O porquê que você vai no McDonald's? Não, porque é bom. Para. Que hipocrisia. Por que é que você vai no McDonald's? Comer um Big Mac, ó. Olha lá. Olha o espírito do Satanás. Mais alguém vai no McDonald's para outra coisa? Não, não escuta ela não. Escuta ela. Avisa o Cristiano para botar essa menina lá de fora da igreja, por favor. Não, para. Quem mais vai no McDonald's por um motivo legal? Vai. A irmã veio de Madureira, irmã. Só que ela não quer ir em Madureira lá comprar batata frita lá, ela vai no McDonald's. O quê? Matar a fome, não. Você vai no McDonald's comprar o quê? O que você gosta de lá? Hambúrguer. Hambúrguer você compra no mercado. Big Taste, ó. Então preste atenção. Foca comigo aqui. O Cláudio e a Vi, quando eles querem comer, a Vitória, quando quer comer um Big Taste, ela pode ir no Burger King. Por quê? Burger King não tem Big Taste. Ok? O Cláudio, quando ele quer comer um Big Mac, ele pode ir no Outback? Não, porque ele tem um espírito errado. Ele vai no McDonald's. Quem prefere aqui o Burger King do que o McDonald's? Levanta a mão. Isso, os desviados. Será que eu ganho algum dinheiro com o McDonald's com isso? Presta atenção. Por que você gosta do Burger King? Porque lá tem o quê? O quê? Presta atenção. Um negócio desse não pode ser de Deus furioso. Isso é o demônio, irmão. O que você veio comer? Um furioso. Isso é o Satanás. A hora que entrou, isso é o Satanás, irmão. O Satanás se manipula, sabe que ele tá com o joelho ruim. Então toda vez que a Carol, você também é a mesma coisa? Eu vi, se eles querem um furioso, ó o casamento, não pode dar bom um negócio dele. É por isso na igreja. Aí depois me dão um trabalho. Agora eu já descobri, irmão. Uma hora que der ruim, ligar, pastor, pelo amor de Deus, eu vou perguntar, você comeu aonde? Então toda vez que eles querem um furioso, ó que nome ruim. Eles podem ir no McDonald's. Por quê? Fala assim, a igreja evangélica está assim. Porque agora eles estabelecem cultos para você ir onde você quer comer. Então, se você tem problema de libertação, é culto da libertação. Se você quer culto do fogo, é culto do poder. Se você quer tá te faltando vida, tá te faltando dinheiro, você vai no culto da prosperidade. Então, se tá te faltando vitória, o culto da vitória. Então, se tá te faltando alguma coisa, é casal? Culto dos casais. É jovem? Culto dos jovens. Aí os casais agora eles inventaram, algum tempo, casados para sempre. Não, não é casado para sempre, não. É casado até morrer. Casado para sempre só com Jesus. O nome ainda está errado. Vira para esse irmão, se você é casado com ele, e fala assim, graças a Deus, só fico casado até Jesus voltar. Fala para ele, então me atura. Me atura. É por isso, irmã, você que é casada, leva o cartão desse homem para você se divertir.
Não, você não. Você é abusada. Você não. Você aí atrás. Você eu te conheço. Fala pra ele assim, amor, seu cartão, nosso cartão. Meu cartão, meu cartão. Fala pra ele. Fala pra ele, eu sou cara. Fizesse coisa barata, ficava solteiro. Fala pra ele. Aprenderam, meninas? Aprenderam? Você pegou? Diga amém. Isso não vale pra pastora. Então entenda, a igreja evangélica agora se transforma num grande drive-thru. Em que você começa a buscar o tipo de pregação que para sua alma te faz bem. E isso não é evangelho. Esse é o problema. O problema é que isso é agradável, é igual a árvore errada. Agradável aos olhos, boa para dar entendimento, desejável. Você pegou? Por quê? Porque isso vai definir o que você come. Isso vai definir as suas escolhas de vida quanto ao que escutar. Porque senão você vai achar que igreja é o local que você vai para se sentir bem. O nome disso é festa de criança, que tem salgadinho, risole, camarão. E no final ainda tem um pouquinho de docinho para você comer. E você nem pagou para estar lá, olha que beleza. Entenda, isso não é evangelho. Culto não é aquele lugar que você entra para sair feliz. Culto é aquele lugar que você entra e sai triste. Eu repito. Tem uma galera que nem volta. Tem uma galera que fala assim, gente, cadê a pastora? Pelo amor de Deus. Culto não é esse lugar. Por quê, pastor? Porque o lugar do culto é o lugar em que você vem para cá para te transformar em alguém mais parecido com Jesus. Nem que para isso Deus tenha que destruir a sua vida. O objetivo do evangelho não é que tenhamos muito ou que tenhamos pouco, não é que sejamos felizes ou tristes. Entenda, eu não sou contra isso, apesar de parecer no início do discurso. É que o objetivo do evangelho é que no final de tudo, você a cada dia se pareça com Cristo mais. Eu preguei isso aqui no retiro. Nós temos que entender que Deus não tem três imagens. Porque ela vai dizer que Cristo é a imagem de um Deus invisível, segundo Colossenses 1. É por isso que Gênesis 1, 26 vai dizer: façamos o homem conforme a nossa. Por que nossa? Porque só tem uma imagem. É por isso que quando o homem foi feito à imagem de Cristo. É por isso que no primeiro dia Deus disse que era bom, segundo dia Deus disse que era bom, terceiro dia era bom, mas depois que Deus fez o homem, Deus olhou para a terra e disse que era muito. Por quê? Porque pela primeira vez ele viu o filho. Você que está casado, olha para o seu marido. Fala para ele assim, amor, você tem uma melhor versão. E essa melhor versão não é você. É quando eu olhar para você e só ver a Cristo. Você pegou? Bate nele de novo, bate nele de novo, bate nele de novo. Fala, tá vendo aí? Fala pra ele. Eu enxergo tudo. Presta atenção, irmão. O objetivo nosso aqui, sabe aquela frase que fala assim? Ai, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, sai dela. Assinado Satanás. A igreja de Cristo é perfeita. Entenda. Se nós não estamos perfeitos, é porque não há palavra de perfeição, e sim palavra para agradar a sua alma. Culto que você sai e fala assim, nossa, tal pastor é tão legal, vamos voltar lá. Não, eu quero que você saia com raiva de mim, sabe? Porque o evangelho, ele só tem um objetivo, que quando sairmos daqui, as pessoas olhem para você e falem assim, tu não é um deles? Cara, você não é parecido com aquele que morreu na cruz, não? Qual o nome dele? Jesus. Pastor, estamos longe disso. É claro que estamos longe. Um evangelho cada vez mais complicado que ouvimos. Agora está na moda os coaching pregarem sobre o livro de Provérbios. Porque Provérbios é o livro da sabedoria e da riqueza, amém? Mentira! A sabedoria de Provérbios tem nome, Cristo. A riqueza de Provérbios tem nome, Cristo. O que está faltando não é leitura, é revelação. Só que uma alma que só pensa em dinheiro, tudo que olha vê dinheiro.
Então, se os nossos ouvidos e o nosso entendimento não estiver de acordo com o que é evangelho, eu vou me adaptar a escutar qualquer besteira. Eu fico pasmo. Eu tenho pregado mais no recreio. As pessoas saem do culto e a frase que eu mais escuto é: nunca ouvi tanto Cristo numa mensagem só. Eu falo assim, porque você nunca esteve numa igreja, porque a igreja é tudo de Cristo. Não tem outra mensagem. A igreja é monoteísta. A igreja só tem um tipo de pregação. A igreja é monossilábica, só tem uma mensagem, uma palavra: Cristo, 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 Cristo. Então, entrando no texto de hoje, Mateus 8, verso 1, abra sua Bíblia que eu gostaria que a gente lesse juntos, para que nós possamos entender o texto de hoje. Você trouxe Bíblia? Diga amém. Você não trouxe, falai de mim. Eu não acredito que todo mundo trouxe, não. Eu não estou com essa fé toda. Mateus 8, verso 1. Você abriu, diga amém. Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se você quer, você pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para te servir de testemunho. O que Jesus está fazendo? Jesus está pregando, terminando uma pregação que a igreja e a Bíblia vai chamar de pregação das bem-aventuranças. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 e agora no finalzinho do 8, Jesus está ministrando uma só mensagem. Vamos escutar um pouquinho do que Jesus está pregando? Diga amém. Mateus 5, vamos lá. Vamos ler Bíblia, irmão. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a sua opinião não importa, nem a do pastor. A única opinião que importa é o que está escrito. Amém? Amém? Mateus 5. Jesus está pregando essa mensagem e o leproso está ouvindo a mensagem, ok? Nós temos que se situar na história. O que está acontecendo? Então vai dizer: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: ó aí o que eu estou dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso aqui está sendo pregado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Então entenda, toda essa mensagem de capítulos 5, 6 e 7 são decretos que envolvem a constituição do reino. Se você observar, essa não é uma pregação para pessoas não salvas. Ele está falando: bem-aventurado isso, porque o reino é deles. Bem-aventurado aquilo, porque o reino é deles. Então é uma pregação sobre decretos que envolvem constituição do reino. Agora, em Mateus 8, verso 1, Jesus vai descer do monte. Presta atenção, olha para mim. O Senhor Jesus está pregando em cima do monte, no ápice do monte. A multidão está à frente de Jesus e o leproso está atrás de Jesus. Pergunta. Porque o leproso não poderia estar no meio da multidão, ele tinha que viver isolado. Esse monte tem uma região de pedras atrás dele. Então, o que eu creio, com uma criatividade santificada, que ele estava no meio das pedras, no meio do sol, era lepra. Toda pessoa de lepra era colocada, isolada da sociedade, não tinha contato com ninguém. Ele vivia em cavernas, isolado de tudo. Então aquele homem no meio do sol, no meio das pedras, escuta Jesus pregar a multidão.
E Jesus depois vai ao encontro desse homem. Jesus era um homem que subia ao monte regularmente, porque o monte representa que ele estava dando prioridade às coisas do alto. Jesus subiu aos montes numa clara percepção de que está fazendo a vontade de Deus o tempo todo, em clima de intimidade, em clima de comunhão com Deus. Entenda, nós não estamos mais diante da lei, não subimos mais ao monte para encontrar com Deus. Isso não é bíblico. O novo pacto, você grita, já não vivo eu? Se você quiser subir ao monte para falar com Deus que está em você, amém. Se você quiser subir ao monte para falar com Deus do monte, você está no pacto errado. Respira. Pode parecer heresia, mas é o texto. Deus, inclusive, no novo pacto, não mandou você subir no monte, não. Mandou você trocar um monte de lugar. Mas eu não vou comentar sobre isso, não. Nós precisamos começar a entender o que Deus está falando. Entenda, o monte agora é o seu quarto. O monte agora é o seu chuveiro. O monte agora pode ser o BRT, irmão. Só toma cuidado com os irmãos do lado, porque eles podem estar no mesmo monte que você. Porque agora você não vive mais um Deus no espaço. Você vive um Deus em você. A questão não é mais se Cristo está em você. A questão da igreja é a partir de quando Cristo será visto em você. A igreja não tem símbolos. Nós não usamos cruz para lembrar de Jesus, porque eu não posso lembrar de quem está em mim. A pomba não representa o Espírito Santo, querido. O texto, inclusive, é outro. Diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. Nunca disse que ele era uma pomba. Pomba faz com todos os outros. Ainda bem que a voz falhou na hora da besteira. Não é sobre isso. Não é isso o Evangelho. Você quer algo que representa Jesus? Diga amém. Seja a igreja. Nada mais representa Jesus. Nada mais. Nem templos físicos, nem lugares. A única representação de Cristo na terra é a sua igreja. Mais nada. Se Cristo quiser se mover na terra, só há uma maneira. Ele tem que mover você. Não vai mover o seu cachorrinho. Não vai mover a arca da aliança de Moisés. A única maneira de Deus mover nessa terra é movendo você. Então o monte que Jesus ia, e eu vou trazer isso para os dias de hoje, é porque nós precisamos estar a um nível mais alto com Deus. Essa pregação e muitas outras começam do povo andando com Jesus com fome. Teve uma mensagem que Jesus ficou com o povo 3 dias eles sem comer, porque diz a palavra, não vou, libera eles, não posso, porque se eles forem, eles estão comigo há 3 dias e não comem, eles vão morrer de fome. Traz pão, traz aqueles peixinhos, vamos explicar. 3 dias com Jesus e sem fome. Pergunta. Porque não tem como ter fome de coisas naturais comendo de Cristo. Porque 3 dias com Jesus representa o exato tempo da ressurreição, em que Jesus passou 3 dias e voltou para você comer dele hoje. Até hoje você toma ceia depois de 3 dias. Porque fala assim, ele é o pão da vida. 3 dias para virar um pão, irmão. A palavra vai dizer em João 6, verso 38, que Jesus disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu. Se Jesus, que é Jesus, veio fazer a vontade do meu Pai, por que eu tenho que me preocupar com a sua vontade? Pastor, mas na minha casa mando eu sou o homem da relação. Eu gostaria que a sua casa, quem mandasse fosse Cristo, a sua casa estaria mais feliz. Porque numa casa em que Cristo é o cabeça, todos nós somos noivos. Eu repito. Entenda, se Cristo for o cabeça, você não tem o que opinar.
Ele mandou, a gente obedece. Isso é evangelho. Então, você falou que eu não sou cabeça da minha casa. Eu quero falar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Você é a igreja? Diga amém. Isso me satisfaz. Jesus desceu do alto, desceu de Deus, desceu do que você vai chamar de céu, para manifestar a vontade de Deus na terra. O que nós deveríamos manifestar? O problema é que nos foi ensinado que existe uma vida secular e uma vida espiritual. Não há vida secular. Pastor, e a minha empresa? Meu amigo, se a sua empresa foi Deus que deu, a sua empresa é espiritual. Se o seu trabalho foi Deus que deu, o seu trabalho é espiritual. Eu prego há 6 anos, desde que essa igreja abriu. Se Deus não te deu o seu emprego, e se Deus não te deu o seu trabalho ou a sua empresa, nunca desine disso. Porque Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado. Nem amor. Porque diz a minha Bíblia sua que você o ama porque Ele te amou. Entenda, esse é o pacto que estamos. O Jesus desceu só para fazer a vontade de Deus. E você quer fazer a vontade de quem? Ai, pastor, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim. Mas não precisa morrer assim, não. É tempo de mudar. É tempo de fazermos a vontade de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Posso começar a pregar? Vamos voltar para Mateus 8. Vamos lá. Me acompanhe. Mateus 8. Vamos voltar para Mateus 8. Esse texto é fantástico. E descendo Jesus, Mateus 8, verso 1. E descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar? Jesus agora está pregando as bem-aventuranças para toda uma multidão, para os discípulos. O leproso atrás. Jesus agora volta para trás e vai de encontro ao leproso. A lepra na Bíblia, nós poderemos trazer para os dias de hoje, falando que a lepra simboliza o pecado. Presta atenção. Nós temos aqui alguém que estava avesso a Jesus, ouvindo a mensagem do Senhor. Você pegou? Nós temos agora alguém que não se vinculava a Deus, porque era leproso. O leproso não poderia se vincular a ninguém. Leproso andava sozinho. Leproso vivia sem ninguém abraçar. Leproso vivia isolado. Esse é o cenário. A lepra aqui vai simbolizar um homem que agora está se sentindo sozinho. Alguém que não sabe como sair de uma situação. Alguém que escolheu viver a sua própria cena, a sua própria vida, mas agora começa a ouvir uma mensagem. Alguém que está inundado de pecado, sujo. A lepra simboliza aquela pessoa carnal. Entenda como carnal aquele que está querendo viver a sua vontade. A lepra vai simbolizar aqui aquele cara que até está ouvindo Jesus, mas ele ainda quer fazer a vontade do desejo do coração dele. Essa é a igreja evangélica falando que Deus realize os desejos do seu coração. Não, que Deus realize os desejos dele, porque o coração do homem é enganoso. Texto. Vamos parar de inventar coisa para agradar pessoas. Entenda, você não vem aqui para me agradar, você não vem aqui para agradar a sua esposa, você deveria vir aqui para conhecer mais de Deus, e isso me basta. Pode ficar até com raiva de mim, eu fico tranquilo. A gente precisa começar a entender o cenário que está acontecendo. Um homem leproso, submerso em pecado, submerso em carne. Ele começa a ouvir uma mensagem e começa a entender, na minha concepção, de que ele vai precisar se desligar de tudo para conseguir seguir aquele homem. É como se
eu tivesse alguém ouvindo uma mensagem de Deus, mas como está vivendo do seu jeito, no seu mundinho, é quase se fosse um sistema anti-Deus dentro dele. Você pegou? O que é um sistema anti-Deus, pastor? É um sistema em que você vai querendo viver do seu jeito. Ah, e vou pro culto só domingo, é legal, e papapá, e lá, então pastor engraçado lá. Eu não preciso stand-up, irmão, isso não é evangelho. Quer rir, vem pra cá, eu te rir também, não tem problema. É como se Jesus estivesse de um lado da cruz e ele tivesse outro. Eu vou abrir um parênteses aqui. Deus sempre vai desafiar a fazer algo que vai te custar algo. Não estou falando de dinheiro não, antes que você pense que eu vou tirar a oferta. Pra você não desligar do espírito. Deus sempre vai te pedir algo que você acha que você não pode viver sem. E por vezes você não quer entregar e Deus te tira. Já passou por isso? Deus te pede, você não entrega. E quando você não entrega, Deus te toma. Vou perguntar e vou baixar a cabeça para não ver. É assim ou não é? Fala alto, fala assim ou não é? Falou até engasgado. É. Porque uma vida conectada com Deus, você não vai medir esforços. Você vai priorizar sempre o que Deus te pedir. Entenda, não estou falando que você vai fazer o que eu mandar. Você pegou? Pegou a diferença? Para você não achar que eu quero... Não estou querendo mandar nem na minha vida, que dirá na sua. Essa não é uma escolha emocional. É uma escolha por coisas eternas. É uma escolha por conhecer mais de Cristo. Entenda, nada mais importante que a vida de Deus, o propósito de Deus e a obra de Deus. E não se separa isso. Pastor, mas eu tenho o meu propósito. Você não tem propósito nenhum. Só Deus tem um propósito. Entenda, Deus estabeleceu algo para o João cumprir. Diga amém. Se o João não cumprir, Deus levanta outro para fazer e vão parar de hipocrisia. Para. Irmão, se amanhã ou depois eu dou de maluco é normal. Se amanhã ou depois eu dou de doido e largo tudo, presta atenção. Deus coloca um cara pior do que eu, mais feio que eu, mais gordo que eu, menos sabe, com mais resultado. Ele vai subir sem saber o que falar, sem saber o que fazer, e quando falar vai acontecer tudo. Porque Deus não depende de mim. Você pegou? Diga amém. Então para com essa história de falar, ai, e se eu for embora, o que vai acontecer? Vai chegar alguém melhor que você. Não estou falando da igreja, não. Estou falando do seu trabalho. Se largar as coisas que Deus tem para você. Se largar o que Deus desenhou para você. Ai, pastor, Deus me deu um projeto de uma empresa. Irmão, se você não fizer, acredite, outra pessoa vai fazer. Pastor, mas eu não sei como fazer. Não é sobre você fazer. A Bíblia me garante que Deus opera tanto querer quanto realizar. Queira fazer menos e obedeça mais. Você vai andar mais rápido. Porque Deus não quer acelerar você. Deus quer acelerar o Cristo que está em você. Deus não quer que você cresça. Deus quer que você desapareça. Você pegou? Porque Deus quer. Porque não é se o Cristo vem em mim, é quando eu trago ele para fora. Isso é evangelho. Então não importa o quanto você sabe, e sim o quanto você põe em prática. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 26. Abre aí. Assim corro eu também, eu não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Entenda. Paulo sabia para onde correr. Anote onde você quiser. Anote assim: no Evangelho, debaixo da vontade de Deus, não é possível fazer concessões. Não é possível. Não faremos concessões, não faça concessões, porque a sua vida, você vai estragar a sua vida, a sua casa.
não fazemos concessões. Você não faz concessões. Porque é Deus que te governa, não é você que governa Ele. A rebeldia... não tem problema. O que a igreja evangélica acha que é a rebeldia? Eles acham que é assim. É quando alguém pega na igreja e sai com 3, 4 membros e fala assim, os rebeldes foram embora da igreja. Não é assim na igreja, né? Isso é retardação. Porque às vezes o rebelde não é quem sai, às vezes é o que ficou. E Deus mandou sair. Porque rebeldia não está ligado a quem saiu, a quem ficou. Eu não tenho membro. Quem tem membro é o Senhor, irmão. Quem é o rebelde? Rebelde é aquele que não está cumprindo a vontade de Deus. Isso é rebeldia. Qual o problema? É que nós normalizamos a rebeldia. Rebelde não é o cara que saiu da igreja. Não, se ele foi para outra igreja, louvado seja Deus. Olha que bênção. Continua no corpo. Amém? Quando você vem para cá, louvado seja Deus. Continua no corpo. Louvado seja Deus. Rebelde não está ligado a isso. Rebeldia está ligado a você não cumprir o que Deus quer da sua vida. Em todos os cenários. Isso é rebeldia. Olha bem no olho desse irmão que está ao seu lado e fala assim, não seja rebelde. E a consequência para quem não cumpre a vontade de Deus é perder tempo. É não perseverar. O problema, eu vou melhorar, não é que essa pessoa perdeu tempo. Ele está perdido. Porque quem perde tempo é quem não está perdido. Me perdoa o que eu vou te falar? O diabo não está interessado em tirar da igreja. Ele se contenta em você sentar e estar distraído nela. A preocupação do diabo não é tirar você da igreja. Ele te contenta em te botar num lugar que você só escute fogo, 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 fogo. Porque tem gente... Estou com mais advogado na igreja, não recrio, estou 2 escritórios novos. Eu posso começar a falar besteira. O problema não é... Como é que eu falo isso sem ser ofensivo? Porque tem gente que só trocou a macumba, o espiritismo, pela igreja evangélica. Lá, ela se consultava com quem era lá. E aqui fica buscando profecia. Porque vai sentar com ela e perguntar se ela conhece Jesus. Não conhece nada de Bíblia. Mas está contente em ir para a igreja, alguém botar a mão na cabeça dele, entregar 3, 4 coisas achando que é profecia. Profecia é Bíblia, querido. É abrir texto, contrastar com texto, abrir lá em cima e lá atrás. Não confunda as coisas. Pastor, mas você é contra a revelação? Isso não é revelação. Isso não é revelação. Se você quer que te entregue um sinal, coisa para a sua vida, eu também faço. Não há problema nenhum com isso, entenda? Isso não é um problema. Não estou criticando porque isso não é feito, não. Eu creio nisso. Só que a pessoa só trocou de guia. O guia dela era o fulano e agora é o pastor fulano de tal. Eu vou lá no meu pastor porque a oração dele tem poder. Isso não é evangelho. Evangelho é algo que te habilita para você fazer isso. Eu não tenho que orar a sua casa. Eu não tenho que orar a sua família. Quem tem que fazer isso é você. Eu não tenho que entrar na sua casa para tirar coisa da sua casa não, porque tem coisa errada não. Você é o responsável da sua casa. Só que para eu fazer isso, eu tenho que te ensinar o que é evangelho. Eu tenho que te colocar numa dimensão do Espírito. E isso dá trabalho. Eu tenho que arrancar tudo que não é Cristo. Dá trabalho. Dá trabalho e me coloca numa posição igual a você, porque eu deixo de ser super-homem. Pastor, como é que eu resolvo meu casamento? Orando com o seu marido. Sentando com ele, indo para casa, estudando com ele, assim você resolve o seu casamento. Pastor, mas não tem um curso? Que curso, irmão? Que loucura é essa? Mas um curso para eu ficar casado? Tem um monte de pastor dando curso, eu para umas 3, 4 vezes, não sei como. Falei demais, né?
Irmão, você quer um curso? O nome do curso é curso do Espírito. Se vocês estiverem no Espírito, tenha certeza, não tem como separar vocês. Possibilidade nenhuma. Chance zero. Pastor, então por que nós brigamos? Vocês querem a verdade? Porque vocês estão desviados. Toda vez que vocês discutem, vocês têm que olhar no espelho e falar assim: vamos orar que vai acabar a discussão. E vai acabar. Porque não é qual é a sua opinião, qual é a opinião dele, é qual é a opinião de Deus. E eu quero que os dois estão em Deus, né? O que Deus falar com um, vai falar com o outro. É questão de tempo. O diabo se contenta em você ficar distraído, buscando um monte de coisa. Preocupado de você sair da igreja, irmão. Você é filho de Deus, diga amém. Não tem mais como ele tocar, você não vai para o inferno mais, fica tranquilo. É isso? Inferno? Você está preocupado? Você crê em Jesus, diga amém. Para ser salvo precisa crer, amém? Você crê, diga amém. Acabou, relaxa. Era isso? Não é mais esse o problema. O problema agora nosso é transformar você o mais parecido possível em Jesus. Para você andar como Jesus andava, respirar como Jesus respirava. O que a sociedade precisa não é de placa de igreja, não, é de igreja. O que as pessoas aí fora precisam não é de uma placa escrito Casa de Deus, ou seja, a igreja que for. O que as pessoas precisam é do membro do corpo de Cristo andando como Cristo andava. É isso que eles precisam. Depois corta. A igreja não é de direita nem de esquerda. Não somos nós que pedimos ajuda aos políticos. Eram eles que deveriam bater aqui e pedir oração. Mas para isso, não pode se vincular a ninguém. Não pode pedir favor a ninguém. Não sou a favor do governo atual, fique tranquilo. Essa não é a questão. Mas a igreja não deveria se vincular a políticos. Eram os políticos que deveriam entrar aqui e pedir, pelo amor de Deus, qual é a direção para esse país no próximo ano. Mas para isso, nós vamos ter que estar mais posicionados do que a gente já teve na vida. É tempo de não olhar mais para trás, não importa o que você fez. Porque quem é do reino não retrocede. O problema dessa mensagem é que se a partir de hoje você não caminhar, daqui a 10 anos eu vou estar gritando no seu ouvido, você vai estar falando: ai, se eu tivesse mudado lá atrás. Pastor, mas eu não vejo resultado nenhum. Não? O que é resultado? A palavra vai dizer que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. 2 Coríntios 5:7. É tempo de vivermos por fé. Voltando ao texto. Devaguei um pouquinho. Ora, Mateus 8:1. Vamos ler comigo. Vamos lá que eu vou explicar ele agora. Vou fazer o teatro. Gustavo está aí? Vou pegar o Bruno de novo. Pastor Júnior gosta de teatro, botou o Bruno hoje na furada. Teatro não era meu não, hein? Ele que inventou isso, tá? Tem nada a ver com isso não. Foi ele. Presta atenção, Mateus 8. Vamos ler comigo. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha para mim. Jesus está pregando as bem-aventuranças e um leproso, isolado da sociedade, atrás ouvindo. Expliquei no início. Ele não podia estar no meio da multidão, porque o leproso era sacado da sociedade e isolado de todos, ok? Então Jesus está pregando à frente da multidão, em cima do monte das bem-aventuranças, pregando. Esse leproso começa a ouvir uma mensagem. Eu queria que você ouvisse essa mensagem, não como você já ouviu, mas imaginando o leproso ouvindo ela. Vai mudar o cenário.
Podemos entrar nisso? Olha o que esse leproso começa a ouvir. Vamos, Mateus 5. Presta atenção em que isso é sensacional. Mateus 5 diz assim. Essa é a mensagem que ele está ouvindo. Mateus 5, 6, 7, por ler tudo. Jesus prega durante muito tempo. 3 capítulos Jesus pregando. Esse leproso ouvindo a mensagem toda. E começa Jesus. Vendo Jesus as multidões, sobe ao monte. Como se assentasse, aproximar seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, presta atenção. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na primeira mensagem, o leproso levanta a cabeça. Eu duvido que naquela multidão tem alguém passando tão humilde como eu sou. Eu estou isolado de tudo. Você pegou? Aí ele pensa, esse homem acabou de falar que se eu for humilde de coração, o reino é para mim. Só que o texto piora. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão ele quando ouve fala, eu duvido que naquela multidão tem alguém que chorou mais do que eu nos últimos anos. Sabe qual é a diferença? Ninguém me consolou. Irmão, olha a mensagem que esse homem está ouvindo. Ninguém. Eu tenho chorado de dia a dia, noite a noite, orando para Deus e falando, Senhor, por que eu? Por que eu estou assim? Por que me abandonaram? Por que me isolaram? Senhor, eu não fiz nada para contrair essa lepra. Você pegou o cenário? Vai ficando mais devastador, porque Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele fala, Senhor, eu fiquei aqui, não falei nada. Ninguém foi mais manso que eu. Me trancaram, me jogaram dentro de um lugar isolado do mundo. Eu não voltei para a cidade para reclamar. Ele está pregando para um povo. Você está falando que eu herdei a terra? Eu estou numa caverna, implorando para o dia da minha morte. E você está falando que quem é manso não, vai herdar terra. Eu estou chorando, ninguém me consola. Eu estou manso, calado. Eu não reclamei até aqui de nada. Você pegou? E você está falando que eu vou herdar reino, que eu vou herdar terra, que eu vou ser consolado. Você me desculpa. Eu sei que você está pregando para a multidão à frente. Quando é que você vai virar para mim? Quando é que essa mensagem vai ser para quem foi jogado num canto? Para quem pode ter feito escolhas erradas? Quando? Você não sabe o que é se sentir sozinho, Senhor. Essa multidão que você está pregando aí não sabe o que é viver isolado. Seis, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quantas vezes esse homem deve ter falado para o Senhor, Senhor, não é justo o que está acontecendo comigo. Porque alcançarão misericórdia. Fala assim, não. Tudo que eu não alcancei até hoje foi misericórdia. 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Aquele travou. Porque na minha concepção eu devo ter falado, Senhor, a minha carne
está limpa. Mas meu coração me dá uma chance de ver isso. Dá uma chance. Dá uma chance. Me dá uma oportunidade. 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se tem uma coisa que esse homem era, um pacificador, porque se permitiu ficar isolado para pacificar uma sociedade. Porque se ele andasse por ela, em quem ele tocasse ia junto com ele. E ele fala: então eu posso ser filho de Deus. E eu acredito que no meio desses 3 capítulos, esse homem começa a fazer uma oração para Deus. Senhor, eu não posso ir à multidão. Faça com que ele venha até mim. Me dá uma chance. Eu queria uma chance para falar com esse homem, porque eu já entendi quem ele é. Mas tudo que ele pregou, eu não posso ir até lá, porque se eu for até lá eu contamino eles. Traz ele para mim. E o texto é fantástico, porque diz que Jesus agora vai de encontro a ele. E agora descendo, Jesus vai até esse homem e volta a Mateus 8. E preste atenção no que eu vou te entregar essa noite. Eis que um leproso, 2, tendo se aproximado, o adorou dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Aquele homem, ele tinha certeza que Deus podia. O que ele não entendeu é que aquele homem estava jogando a sua lepra nas pedras para se coçar. Mas no dia que a pedra angular se aproximou dele, Michele, preste atenção nisso. Fique. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Esquece disso. Aquele homem se aproxima disso. E o texto é fantástico, porque ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, se ele sabia se Jesus podia curá-lo, mas não sabia se Jesus queria. A dúvida não estava se podia. Jesus pregou. A dúvida era se ele queria. Porque por vezes na nossa vida a gente está assim. A gente sabe que Deus tem poder para fazer as coisas, mas nem sempre sabe se ele quer. Mas aquele homem leproso captou algo que a igreja evangélica não captou. Pergunta o quê? A igreja precisa parar de buscar poder, porque onde está o querer de Deus, é ali que está o poder de Deus.
O querer de Deus e o poder de Deus são a mesma coisa. Então o seu chamado não é para buscar poder. O seu chamado é buscar o querer de Deus. E ele pergunta para Jesus: Senhor, fica aí, se quiseres, podes me curar? E Jesus faz algo sensacional. O que Jesus faz? E Jesus, estendendo a mão, o que Jesus fez? O tocou. Pergunta por quê? Ali Jesus diz para ele: eu te amo tanto, tanto, que eu estou disposto a, se você não ser curado, a ir junto de você na caverna. Você não entendeu? Jesus fala para ele: irmão, eu amo tanto você, que eu estou disposto a me vincular com você se nada acontecer. Porque eu estou te garantindo que mesmo que você não fosse curado, nunca mais não teria ninguém para te consolar. Nunca mais não teria ninguém para te abraçar. Nunca mais não teria ninguém para você para te chamar de filho. Nunca mais você estaria sozinho. Aquele homem começou a entender que o querer de Deus está intimamente ligado a vínculo. Não tem como buscar o querer de Deus sem se vincular a Deus. E não tem como querer poder sem querer vínculo, sem querer o querer de Deus. Não tem como. E diz a minha Bíblia sua: imediatamente aquele homem foi curado. Imediatamente. Sabe o que eu aprendo hoje com isso? É que pouco me importa o meu querer e o seu. É tempo de começarmos a buscar qual é o querer de Deus. Qual é o querer de Deus? Porque Deus fala: quero. Porque onde está o meu querer, aí estará o meu poder. Não é sobre termos poder, é sobre buscarmos o querer de Deus. Você quer avançar? Qual é o querer de Deus para a sua empresa? Qual é o querer de Deus para as suas finanças? Qual é o querer de Deus para a sua casa? Qual é o querer de Deus para as suas opiniões? Qual é o querer de Deus para o que você quer fazer? Qual é o querer de Deus para o seu trabalho? Qual é o querer de Deus para a sua família? Qual é o querer de Deus para os seus filhos? Qual é o querer de Deus para todas as áreas da sua vida? Não tem como avançar se não for assim. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala: onde está o querer, aí está o poder. Só que o texto é fantástico. O versículo 4 diz: então disse Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e se mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Que oferta era essa? Olha para mim. Levítico vai dizer, e depois você lê com calma, que havia uma oferta para o leproso. Se pegava uma ave, matava a ave. Ai, tadinha da ave. Eu estou contando o que está escrito. Pegava o sangue dessa ave e botava num vasinho de barro, num copo de barro. Pegava a ave viva, a outra ave, molhava no sangue e deixava a ave voar. Se a ave voasse, o leproso estava curado. Fala assim: tem um problema. Fala. Essa oferta nunca tinha sido apresentada na Bíblia, porque ninguém nunca tinha sido curado de lepra. Bastou e Naamã não era judeu. Pegou o problema? Porque essa oferta foi guardada para os tempos de Jesus. Pergunta por quê? Porque um dia uma ave morreu dentro de um corpo de vaso de barro. Essa ave ficou suja de sangue, mas essa ave ressuscitou. E um dia, pregando para os discípulos, fala assim: a ave começou a voar. E Jesus virou o assunto aos céus. Fala assim: sabe o que eu sei que a cura é para você hoje?
Porque Jesus está à destra de Deus, assentado no trono. Presta atenção no que eu vou dizer. Só há uma maneira de Deus limpar você. Só há uma maneira de você viver como você tem que viver. Só há uma maneira de você avançar como Deus quer te avançar. Debaixo do querer de Deus. Não basta ensinar reino, vir à igreja. É tempo de querer cumprir a vontade de Deus. O louvor pode subir. Eu tirei onda hoje, ó. O louvor pode subir. Deus me deu essa mensagem nesse retiro. E o que veio no meu coração esses dias foi que, escute, existiriam pessoas aqui que estão exatamente como esse homem. Isolados. Sentindo que não tem mais esperança de nada. Não se perguntam se Deus pode fazer o milagre. Mas às vezes temos dúvidas se Ele quer fazer o milagre. E hoje Deus quer mudar essa história. Fique de pé. Fique de pé.